Estamos aqui hoje mais uma vez, né? Falando sobre técnicas de pintura tradicional, de decoração, né? Mas hoje eu não vou falar do Etsuke. Hoje eu vou falar sobre um outro tema, tá? Que é referente a atmosferas de queima, tipos de queima, tá? Então, bem-vindos mais uma vez ao chá com pimenta, né? Hoje o meu chá eu estou tomando aqui numa Hou-rin. Hou-rin é esse tipo de chaleirinha pequenininha, feita em porcelana e esmaltada e queimada, né, com um esmalte chamado de sangue de boi. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Tipos de esmalte e a mudança que ele tem na queima, né? Bom, então vamos lá. Depois eu vou falar o porquê que eu escolhi essa chaleirinha e esse sangue de boi. Vamos lá. Primeira coisa é diferenciar os tipos de fornos, né? A gente começa pelo tipo de forno. Dependendo do tipo de forno, você consegue mais fácil uma ou outra, um outro tipo de atmosfera de queima. Quando a gente fala atmosfera oxidante, significa que tem oxigênio dentro do forno. Quando nós falamos queima por redução ou atmosfera redutora, significa que nós reduzimos ou retiramos o oxigênio de dentro do forno. Isso altera todo o resultado final, né, da peça. A coloração, inclusive, muda, a estética fica completamente diferente, né, o visual dela. Então, para poder conseguir uma atmosfera de queima, nós temos que saber um pouco também sobre diferentes tipos de fornos. Então, vamos lá. Primeiro tipo de forno, vamos chamar assim, né, que o homem teria descoberto, o primitivo teria descoberto, na verdade era fogueira, né? E é como os nossos índios até hoje, né, e alguns outros povos primitivistas, né, eles, povos indígenas, outro dia eu fui corrigido aqui, né, porque eu falei de índio brasileiro e uma indígena achou ruim comigo, que eu tenho que falar povos indígenas. Então vamos usar o termo correto, me perdoa. Então, os povos indígenas e os povos primitivistas, né, ainda utilizam a queima da cerâmica por fogueira. Eles fazem uma fogueira no centro e vão chegando a peça cada vez mais para pertinho, 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 e depois joga mais fogo em cima. Então ela vai sofrendo aquele aquecimento, a queima do biscoito, né, que a gente fala na cerâmica, ela é feita na fogueira, chegando o fogo mais perto da cerâmica ou a cerâmica mais perto do fogo, numa fogueira. Depois foi feito, então, forno de barranco também, né? As pessoas aproveitavam os barrancos, as inclinações, as encostas, cavavam um buraco e faziam aquilo ali como se fosse uma fornalha e colocavam as peças em cima e as peças eram queimadas ali. Então, todas essas queimas, elas utilizavam a lenha. Depois o homem começou a desenvolver, né, fabricar tijolos, e foi fabricando então os fornos a lenha com tijolos. Depois vieram tecnologias de tijolos, que temos os tijolos refratários, que são usados até hoje, né? Então, diferentes tipos de massas para fazer os tijolos para a construção do forno. Então, as primeiras queimas, elas foram feitas a lenha, né, com combustível à base de lenha, de madeira, folhas, ramos, galhas, etc. Pode-se dizer, então, que toda queima a lenha, ela é redutora? Ela é uma queima de redução de oxigênio? Não. Porque se você deixar o oxigênio entrar pela chaminé de uma queima a lenha, você perde aquela redução que você estava fazendo, né? Então, você tem que controlar a entrada do oxigênio dentro do forno pela chaminé. Aí são processos de queima. Então, nós temos o forno a lenha, né? E nós temos hoje também os fornos a gás, né? Então, no forno a gás, você tem como controlar também, como no forno a lenha, a entrada do oxigênio também pela chaminé e pelo venturine, que é
a entrada, eu vou fazer uma demonstração daqui a pouquinho, quando a gente fecha como se fosse uma válvula ali e aí você controla qual chama você quer, se você quer uma queima com redução ou uma queima por oxidação, ok? E nós temos o forno elétrico. Hoje também, nos dias atuais, nós temos o forno elétrico. O forno elétrico, a queima dele ela vai ser sempre neutra ou com oxidação no forno elétrico. Significa que tem oxigênio dentro do forno, né? A resistência ela não queima o oxigênio que tem lá dentro.